Olá, eu me chamo professora Ana Josana, do IFPB Campus Cabedelo, e na aula de hoje nós iremos ver os assuntos sobre polaridade e solubilidade das moléculas. Vamos lá? Então, inicialmente abordando o assunto sobre polaridade das moléculas. Então, a gente viu nas ligações covalentes que elas podem ser de dois tipos, né? Uma ligação covalente polar e a ligação covalente apolar. Quando eu estou falando ligação covalente, seria a ligação que vai existir entre dois átomos, tá? Então, só para a gente recapitular. A ligação ela vai ser covalente apolar quando ela for formada por átomos iguais. Exemplo aqui, moléculas de H2, Cl2, N2, O2, enfim. E aí a gente sabe que quanto mais eletronegativo for o meu elemento químico, mais ele vai atrair para perto de si o par eletrônico que está sendo compartilhado. No caso aqui, quando eu tenho átomos iguais, vai indicar que o par eletrônico ele vai ser igualmente compartilhado entre esses dois átomos. Portanto, eu tenho uma ligação covalente apolar e não vai ocorrer a formação de nenhum polo elétrico, nenhum polo positivo, nenhum polo negativo. Já quando eu tenho ligações formadas por átomos diferentes, o mais eletronegativo ele vai puxar mais para perto de si o par eletrônico, de forma que vai ocorrer a formação de uma densidade eletrônica negativa próximo a ele e uma densidade positiva eletrônica, né, próximo ao elemento de menor eletronegatividade. Por exemplo, aqui é a molécula do HCl. Né? Então, o cloro ele fica com essa densidade negativa e o hidrogênio lá é o polo positivo da minha molécula. Então, aqui nas ligações entre os átomos com diferentes eletronegatividades, a densidade eletrônica é sempre maior ao redor do átomo de maior eletronegatividade, formando assim um dipolo elétrico. Já as moléculas, por sua vez, elas vão apresentar a sua polaridade, né? E aí eu tenho que, muitas vezes, eu vou ter a situação em que uma molécula que é formada por ligações polares, ela será apolar. Por quê? Porque para a gente determinar a polaridade das moléculas, a gente tem que levar em consideração a soma do vetor resultante do dipolo do momento elétrico existente entre todas as ligações químicas da minha molécula. Para começo de história, o que é que significa uma molécula ser polar ou não? Porque isso aí vai possuir várias implicações no nosso cotidiano, por exemplo. Por que que o óleo ele não é solúvel em água, né? Porque o óleo é uma substância, um composto apolar e a água composto polar. Então vejam, se eu aplicar um campo elétrico externo, não é? Se eu tiver diante de moléculas que forem polares, essas moléculas elas vão se orientar na presença desse campo elétrico. A gente sabe que por uma molécula ser polar, ela vai existir um polo negativo e um polo negativo, né? Positivo e negativo. Então, próximo ao polo positivo, as moléculas vão se orientar com o polo negativo e próximo ao polo negativo, as moléculas vão se orientar pelo polo positivo, porque cargas de sinais opostos tendem a se atrair. Então, quanto maior a polaridade, as moléculas podem ser classificadas em polares ou apolares. Experimentalmente, uma molécula será polar quando se orienta na presença de um campo elétrico externo e apolar quando não se orienta. É aquilo que eu falei, o polo negativo da molécula é atraído pela placa positiva do campo elétrico externo e vice-versa. E aqui vem mostrando a tabela periódica, uma tabela, né, periódica, onde a gente vai encontrar os valores das eletronegatividades de cada elemento químico. Só recapitulando o assunto que a gente viu em propriedades periódicas, né? Então, quanto menor for o meu átomo, maior vai ser a tendência que ele possui de atrair elétrons para próximo de si, que são justamente aqueles elementos químicos que estão presentes mais à direita
no canto superior da tabela periódica. Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Cada elementozinho químico apresenta a sua eletronegatividade. O flúor vale 4, né? E por que que os compostos orgânicos, os hidrocarbonetos, enfim, a gente considera-os como substâncias apolares? Por quê? A eletronegatividade do carbono, que vale 2,5, é praticamente o mesmo valor da eletronegatividade do hidrogênio, que é 2,1. Então, veja, existe uma pequena diferença de eletronegatividade entre esses dois átomos, de forma que quando a gente tem os compostos orgânicos, se não houver nenhuma presença de heteroátomo, lá de oxigênio, nitrogênio e enxofre, enfim, a gente classifica-o como uma substância apolar, né? Então, o que ele diz lá, né? Quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior será a polarização da ligação. E aí ele pergunta, onde esperamos encontrar a maior polarização da ligação? No HI, HBr, HCl ou HF. Vejam, são todos ácidos formados pelos halogênios. Então, é só você subtrair a eletronegatividade do ânion pela eletronegatividade do cátio, que aí no caso vai ser o hidrogênio. Nem cátio nem ânion, né? Na verdade, aqui vai estar ocorrendo um compartilhamento do par eletrônico. Então, o flúor, a eletronegatividade dele vale 4 e do hidrogênio 2,1. Veja, a diferença de eletronegatividade aqui vale 1,9. E já para o HI, o iodo vale 2,5 menos 2,1, 0,4. Veja como ele é bem menos polar. E aí, atenção, a carga elétrica parcial negativa sempre vai ficar próxima do elemento mais eletronegativo. Ok, então entendemos o que significa uma ligação covalente polar e apolar. Agora vamos determinar a polaridade da molécula como um todo. E aí a gente sabe que a polaridade da molécula ela vai ter várias implicações, né? Principalmente em relação à solubilidade, a interação entre elas, enfim. Então, teoricamente, pode-se determinar a polaridade da molécula pelo vetor momento dipolar resultante, isto é, a soma dos vetores de cada ligação polar da molécula. Então, se esse vetor resultante do momento do dipolo elétrico for igual a zero, a minha molécula ela é apolar. Se esse vetor resultante for diferente de zero, a minha molécula será polar, certo? Para determinar o vetor, devem-se considerar dois fatores. A escala de eletronegatividade, que nos permite determinar a orientação dos vetores de cada ligação polar. O elemento mais eletronegativo, que ele atrai mais para perto de si o par eletrônico, e aí o vetor, que ele apresenta uma direção e um sentido, a gente coloca o sentido voltado para o elemento mais eletronegativo, que vai ficar com a densidade eletrônica negativa. E vai depender também da geometria da molécula. A gente só vai conseguir determinar a polaridade dela depois que a gente fizer tanto a fórmula eletrônica de Lewis e conseguir determinar a sua geometria, que ela vai ser fundamental para eu determinar, identificar a polaridade da minha molécula. Então, vejam que tem vários exemplos. Molécula do HCl. É uma molécula diatômica, não tem mistério, formada por dois átomos diferentes. O cloro é o elemento mais eletronegativo, o vetor de polo resultante fica voltado para o elemento mais eletronegativo. Ele é diferente de zero, que torna a minha molécula polar. Molécula de CO2. Molécula de CO2, o carbono fica no meio, é uma molécula, tornando a molécula simétrica, e o oxigênio de cada lado. O oxigênio é o elemento mais eletronegativo, então o vetor de polo elétrico para cada ligação vai estar voltada para a extremidade do oxigênio. Mas vejam, serão dois vetores de mesma intensidade, sendo que de sentidos diferentes. Como esses vetores são de sentidos diferentes, nós iremos cancelar. Então, o vetor resultante desse momento de dipolo elétrico vai ser igual a zero, o que torna a molécula de CO2 apolar. Molécula da água.
Deixa eu explicar melhor nesta outra figura. A molécula da água, então nós temos o oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. O oxigênio é o mais eletronegativo e, além do mais, existem esses dois pares eletrônicos não compartilhados. Então, a densidade eletrônica negativa fica próxima ao oxigênio e as densidades eletrônicas positivas, os polos positivos, vão ficar próximos ao hidrogênio. Então, os vetores de cada ligação oxigênio e hidrogênio vai estar voltado aqui para o átomo de oxigênio, que ele é mais eletronegativo. E, além do mais, ainda vão existir esses dois pares eletrônicos não compartilhados. Vejam, então, na molécula de água, por exemplo, o vetor resultante do momento de dipolo elétrico, ele vai estar voltado para cima. Esses dois vetores acabam se somando. De forma que o vetor de dipolo elétrico resultante é diferente de zero. Tá? Aqui é a molécula do CO2 que eu já havia mostrado anteriormente. E a molécula da amônia. A molécula da amônia nós temos o nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio e também existe um par eletrônico aqui em cima que é não compartilhado. Então, nós temos o quê? Nitrogênio mais eletronegativo, que é o átomo de hidrogênio, puxa para perto de si o par eletrônico. Então, as setinhas voltadas para o hidrogênio. E ainda tem o vetorzinho aqui, que está relacionado com aquele par eletrônico não compartilhado, de forma que o vetor resultante do momento de dipolo elétrico aqui para a molécula da amônia também vai estar voltado para cima e vai ser diferente de zero, ou seja, minha molécula é polar. Então, via de regra, para eu determinar a polaridade da minha molécula, tenho que se a quantidade de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for igual ao número de átomos iguais ligados ao átomo central, a minha molécula vai ser apolar. Então, por exemplo, estruturas octaédricas, né? Que eu tenho um átomo central rodeado por 6 átomos iguais. Se 6 átomos iguais nessa situação aí, eu vou ter que o dipolo resultante ele é igual a zero, porque todos os vetores, no final das contas, vão se cancelar e eu vou encontrar minha molécula polar. Se eu modificar apenas um átomo nessa estrutura octaédrica, deixar 5 iguais e 1 diferentes, mudou de história. O vetor resultante não vai ser igual a zero, vai ser diferente de zero, que torna a molécula polar, certo? E quando o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for diferente do número de átomos iguais ligados ao átomo central, a nossa molécula é polar. Tranquilo? Tem um exemplo aqui, molécula de CO2, a gente já comentou. A molécula do SO2, nós temos que ela é uma molécula polar, por quê? Porque tem 3 nuvens eletrônicas em torno deles, mas são 2 iguais, oxigênio e oxigênio, e tem um parzinho eletrônico não compartilhado que é diferente. Então, torna a molécula polar. Da mesma forma que a amônia. Na amônia, eu tenho o nitrogênio ligado aqui a 4 nuvens eletrônicas. Porém, são 3 hidrogênios que são iguais e tenho uma nuvem eletrônica aí diferente, né? Esse par eletrônico não compartilhado. Portanto, molécula polar. E a solubilidade? A solubilidade é uma propriedade extremamente importante, né? Vai indicar para a gente qual o melhor solvente para eu estar fazendo a solubilização de uma determinada substância. Então, nós temos que 2 substâncias são solúveis entre si quando formam uma mistura homogênea, que é o preparo das soluções. Então, existe uma regra geral que diz que semelhante dissolve semelhante. Então, a substância polar, ela vai ser melhor dissolvida em solvente polar. Substância apolar, seu melhor solvente é o solvente apolar. Então, substância polar é solúvel ou se dissolve em solvente polar. Lembrando, uma substância polar, os sais, as bases, foram formados por ligação iônica, né?
E também as moléculas que forem polares, a exemplo do HCl, né? É uma molécula polar. Vejam, no caso aqui do NaCl, né? Que é um sal quando vai ser dissolvido em água. O NaCl, ele é formado por uma atração eletrostática, tem íons lá, íon positivo e íon negativo, as interações são muito fortes. Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, o Na+, ele sofre a atração de todos os íons cloreto que estiverem na estrutura lá do meu sal. Mas, por outro lado, ele também vai sofrer a repulsão de todos os íons sódio que tiverem na estrutura lá do retículo cristalino. Então, nesse caso aí, quando o cloreto de sódio ele se dissolve em água, sofre dissociação, gera íons, né? As forças de interação intermoleculares lá que vão existir entre as moléculas de água que são polares, esse exemplo aqui que eu estou dando, com os íons que são polares, vão estabelecer lá forças suficientes para estar rompendo lá o meu retículo cristalino. E a água polar, por exemplo, ele não vai dissolver o SO8, que é uma substância apolar, porque as forças de interação que existem entre as moléculas de água são bem mais fortes, né, que as interações existentes entre as moléculas apolares. Então, não tem a tendência de uma força forte, de interação forte, estar se rompendo para estar formando ligações mais fracas. E por outro lado, substância apolar, ela é solúvel, se dissolve em solvente apolar. Exemplo, o hexano. O hexano, que é um solvente apolar, né? Composto orgânico. Ele vai ser bom para dissolver o iodo, que também é uma substância apolar. Já o hexano apolar, ele não vai ter condições de dissolver o cloreto de sódio, que é polar. Porque, mais uma vez, né, as forças de interação que existem entre moléculas que compõem um solvente apolar são forças de interação muito fracas. Então, elas não têm condições de estar rompendo a estrutura de um retículo cristalino para estar solubilizando esse composto. A força ela não tem a força necessária, né, para estar ocorrendo essa solubilização. Então, outro exemplo aqui, água e álcool, formando aqui uma mistura homogênea. Gasolina, querosene, né, as duas substâncias, elas se dissolvem entre si. Gasolina e querosene são apolares. Água e álcool, polares. Por outro lado, gasolina e álcool não se dissolvem porque eu tenho uma gasolina que é apolar e água que é polar. Não são semelhantes, não vai ocorrer a formação de uma mistura homogênea. Aqui algumas referências, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo.